Fala galera, aqui é o Jean falando. Nesse vídeo eu quero trazer aqui um mini curso sobre investimento em renda variável. A pedido de alguns amigos meus, eu tenho notado aí que o gargalo de muitas pessoas não é nem aquele conhecimento mais intermediário, mais avançado, mas sim a base. Porque muitas pessoas elas querem investir em renda variável, mas ela tem muito receio, muito medo. Dá para entender muito o medo dessas pessoas, porque o conhecimento ele vai mitigando ali o medo, vai trazendo ali uma certa segurança para a pessoa. Então eu vou dividir aqui esse mini curso em 4 módulos. Nos módulos aqui a gente vai ver o ciclo completo, desde conceitos básicos sobre economia e renda variável, até a forma de tributação. Então vamos aqui à minha tela aqui para entender o que eu vou trazer nesse vídeo. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sino de notificações também para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu vou trazer aqui durante a semana. E assim você vai ficar sabendo a proporção que eu for postando nos próximos vídeos dessa série, dessa minissérie aqui sobre investimento em renda variável. Você já recebe em primeira mão também, então não deixa de se inscrever e assim você também ajuda o canal aí e tá prestigiando também o conteúdo que eu vou postando aí gratuitamente para vocês. Esse primeiro módulo nós vamos trazer aqui o que é uma ação, como é que ela é precificada, né, alguns conceitos aqui como taxa Selic, inflação, tipos de política pública, o que é um risco sistêmico, o que é um risco do negócio. São informações aí que são premissas para você ingressar nesse mercado de renda variável, comprar uma ação com uma certa segurança, como é que você vai comprar e investir aqui, qual a corretora, como você escolhe uma corretora que seja mais adequada para o seu perfil. Como é que funciona aqui as negociações, quais são os órgãos reguladores. Esse é o nosso primeiro módulo. No nosso segundo vídeo, nós vamos encontrar aqui um assunto mais prático, né? O panorama geral da B3, diversificação, qual a importância de você diversificar. Eu vou também trazer aqui o meu ponto de vista com relação à diversificação, diferenciar aqui a diversificação de uma pulverização de investimentos, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e você vai ver aqui que às vezes a pessoa quer comprar ali 1000 empresas e achando que o risco vai ser diminuído drasticamente. Na verdade não é assim que funciona. Nós vamos aqui falar sobre o uso do home broker, trazer aqui alguns exemplos práticos da corretora que eu invisto, falar um pouco sobre a análise técnica, né, que é a análise gráfica, aluguel de ações. Já no terceiro módulo nós vamos escolher aqui algumas ações, como escolher a partir da análise fundamentalista, avaliar aqui uma forma de investir em dividendos, né, que aquele investidor mais conservador, investidor de longo prazo, é um investidor mais fundamentalista. Vamos tratar aqui da diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio, como fazer para alugar ações, você ganharia uma renda passiva simplesmente por ter uma ação na sua carteira. E vamos tratar aqui também sobre uma proteção da sua carteira de ações utilizando hedge. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre opções e você vai ver que nem sempre você vai ficar 100% sujeito aos riscos da oscilação do mercado. Você pode fazer uma proteção, né, utilizando opções. Nós vamos ver aqui no terceiro módulo. E no módulo final do nosso mini curso, nós vamos trazer aqui algumas operações, aqui a tributação no imposto de renda, como é feito o cálculo do imposto de renda e qual a periodicidade disso. A partir daí você consegue identificar, inclusive, a diferença entre as operações day trade, swing trade. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o módulo 1, prioritariamente aqui o que seria educação financeira. Educação financeira deveria ser um conhecimento aí que deveria estar incluso na grade de disciplinas aí desde o ensino fundamental. Aqui no Brasil é um assunto que não é bastante difundido, são muito poucas pessoas que investem no mercado de renda variável principalmente, e ainda existe um número muito grande de pessoas que ainda deixam o dinheiro na poupança, achando que a poupança seria um investimento seguro que traria algum tipo de retorno, né? Mas a gente pode analisar, vamos ver aqui inclusive ao longo desse primeiro módulo, que a inflação no Brasil ela é historicamente muito elevada. Isso faz com que você perca poder de compra ano após ano. Então a poupança seria um investimento que está sempre abaixo da inflação. Muito dificilmente você vai ganhar alguma coisa de ganho real de fato, né? O primeiro conceito que nós vamos ver é o que seria a taxa Selic. A taxa Selic, né, que é o Sistema Eletrônico de Liquidação e Custódia, a Selic seria a base, uma taxa base que o governo utiliza para referenciar as demais taxas. Então, se você vai investir em alguma coisa, por exemplo, um CDB, um certificado de depósito interbancário, que é o CDI, um LCI, um LCA, todas essas taxas, financiamentos, empréstimos, todas as taxas, elas têm por base a taxa Selic. Então, quando você
tem uma Selic muito elevada, o preço do crédito ele sobe, né? O custo ele vai ficando mais alto. Então, por isso que quando a Selic está num patamar muito elevado, você pode ver que os financiamentos eles ficam num preço mais caro também. Então, a Selic ela serve justamente para desestimular o consumo, porque ela eleva o preço dos itens, torna o crédito mais caro e assim desestimula o consumo. As pessoas, em vez de comprar um item que está ali custando mais alto valor, ou financiar, ou pedir empréstimo, ela vai preferir pegar aquele dinheiro dela e investir. Isso é um tipo de política, né, que o governo faz, uma política contracionista, e nós vamos ver que ela não é a origem da coisa, ela simplesmente é um remédio. Um remédio para quê? Para combater a inflação. Vamos ver aqui que a evolução da taxa Selic no Brasil, aqui, ó, você pode ver que em 2022 ela partiu aqui de 2,75 e hoje ela está aqui em 13,75. Então a Selic, historicamente no Brasil, ela sempre foi muito elevada. Por que ela sempre foi elevada? Porque a inflação no Brasil sempre foi elevada. E como ela é um remédio para combater a inflação, ela acaba seguindo ali, por exemplo, a inflação do ano ali fechou em 10% no ano. Então, um remédio que o governo tem para fazer com que a inflação reduza é aumentando a Selic. Com o aumento da Selic, encarece o crédito, as pessoas deixam de comprar, sobra produto na prateleira. Com a sobra de produto, as pessoas que estão vendendo resolvem baixar o preço. Aí você combate a inflação a partir dessa forma. Se a inflação for controlada, a Selic não tem mais porquê se manter em níveis elevados. Então o governo vem reduzindo a Selic para um patamar que seja sustentável. Sustentável para quê? Para que haja um estímulo na produção dos itens. Então, quando o crédito ele fica mais barato, as pessoas voltam a comprar, voltam a pedir empréstimo, o setor produtivo volta a crescer e investir ali em maquinários para produzir mais itens. Então, essa seria a lógica por trás da taxa Selic. Quem é que faz com que... Quem é que define o preço da Selic? É o Banco Central, por meio do Copom, que é o Conselho de Políticas Monetárias. E eles se reúnem periodicamente, aí, 3 em 3 meses, para definir se vai manter a Selic no valor X ou valor Y. Você pode ver aqui nesse gráfico, aqui, ó, desde 1995 até 2017, olha o patamar que a Selic vem tendo aqui, ó, 53%, 58%, isso aqui é no ano. 13,38%, 2017, 11,75%. Então perceba que a Selic historicamente sempre esteve em patamares bastante elevados, porque o IPCA no Brasil também sempre esteve em patamares bastante elevados. Perceba que o IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É um índice que mede a inflação. Então, essa inflação aqui, que seria a elevação generalizada do preço de uma cesta de produtos. Então, você percebe aqui que ela, historicamente, aqui, sempre esteve em patamares bastante elevados. O que nós podemos aplicar aqui com relação a esse histórico aqui? Que as pessoas que investem em renda fixa, geralmente elas têm um retorno bastante favorável, porque como a renda fixa, ela também remunera baseado na taxa Selic, então quando a Selic é muito alta, a renda fixa remunera um valor muito maior, né, do que, inclusive, alguns investimentos em renda variável, e isso com um risco extremamente menor. Então você pode estar avaliando essa questão aqui do histórico da Selic, o histórico da taxa de juros, para você fazer duas coisas: ou escolher o investimento mais apropriado para o seu perfil, e também avaliar que deixar o dinheiro parado na poupança nunca vai te trazer um resultado real, né? Você vê aqui com a inflação de 22%, 9%, a poupança, quando ela paga muito, ela paga 6% ao ano. Ela nem chega a pagar 7% ao ano, é bem difícil ela pagar um valor acima de 6% ao ano. Atualmente está pagando 6 e pouco ao ano. Então, fica essa dica para vocês. O que é uma ação e como é que ela é precificada? Uma ação, precisa entender o seguinte: as empresas, quando elas querem abrir capital na bolsa, primeiro ela tem que ser uma empresa SA, né? Sociedade Anônima. E aí ela precisa passar por uma série de exigências que os órgãos reguladores impõem. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, que faz a fiscalização dessas empresas. Então, elas têm que passar por uma série de exigências, cumprir aqueles requisitos, e aí elas podem abrir o capital. Abrindo capital na bolsa, as pessoas podem comprar ações dessa empresa, e ações representam um pedaço dessa empresa. Então aqui eu tenho um exemplo aqui de um balanço, né? Um balanço de uma empresa. De um lado aqui você tem os ativos, do outro lado você tem os passivos e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido seria aqui o capital dos sócios, né? Então você tem o capital social,
que é o valor que foi aportado pelos sócios, 76.500, por exemplo, e os lucros acumulados aqui, que seria de 45 mil, né, nesse exemplo que nós estamos falando. Eu estou mostrando aqui um exemplo bem básico mesmo, para que aquela pessoa que está iniciando agora consiga entender, né, porque se formos aprofundar aqui, aí eu diria até que esses lucros acumulados não poderiam nem estar aqui no patrimônio líquido. Os lucros eles têm que ser distribuídos de alguma forma, ou em reserva de lucro, reserva de capital, ou distribuição de dividendos, mas a priori entenda que o balanço patrimonial de uma empresa é composto de ativo, passivo e patrimônio líquido. É a partir dessa informação aqui do patrimônio líquido que a empresa ela consegue precificar aí quanto vai valer cada ação quando ela abrir o capital na bolsa. Essa abertura de capital na bolsa é chamada de IPO, que é uma oferta pública inicial de ações. Então aqui é onde há a oferta pública inicial, né, no caso, que é quando a empresa ela vende participação da participação do capital social dela para outros investidores. E quando se chama de sociedade anônima, justamente porque você não vai saber, é João, Maria e tal. Então várias pessoas elas podem fazer parte aí do grupo societário, né, do conjunto societário dessa empresa, comprando essas ações. Então elas fazem isso, né, para se financiar, para captar recursos. Então, se eu tenho lá uma empresa, eu sou dono de 100% do capital social dela, eu posso vender ali 49% dela para o público externo e eu vou arrecadar um valor, e desse valor que eu estou arrecadando, eu vou investir em várias coisas, vou aumentar o meu parque fabril, eu vou pagar dívidas, eu vou fazer N coisas, eu posso embolsar parte desse lucro também. Então, todas as informações sobre o que a empresa vai fazer com o dinheiro captado em um IPO, ele é divulgado aí no prospecto que a empresa divulga antes de fazer a abertura do capital. Mas como é que você entra no IPO, por exemplo? Você quer comprar ali a empresa, uma ação ali diretamente daquela empresa. Isso é tudo via uma corretora de valores. Nós vamos ver para frente aqui como é que você faz esse pedido. As ações, eu vou trazer aqui 3 tipos de ações aqui que você pode estar investindo, né? A diferença entre elas, nós temos basicamente 3 tipos, né? As ações ordinárias, as ações preferenciais e as units. As units é um pacote, né? Um pacote de ações que é composto de ações ordinárias e ações preferenciais. Você vai encontrar aqui de várias ações, Banco Inter, Chain Unities, várias empresas você vai encontrar aqui. Em regra, você vai utilizar aqui o código 11 para identificar uma unit. As ordinárias vai ser identificada aqui pelo código 3 e as preferenciais identificadas pelo código 4. Nós vamos entender aqui que as ações, elas são representadas por um ticker, né? Um códigozinho que identifica o tipo de ação. A diferença entre elas é que a ação ordinária, ela te dá preferência na votação, na deliberação sobre o que a empresa está querendo fazer, né? Então você tem poder de voto na Assembleia. Maior vai ser o poder de voto, quanto mais ações ordinárias a pessoa tiver, né? No caso da Petrobras, por exemplo, o acionista majoritário da Petrobras é o governo federal. Então, é uma empresa, sociedade de economia mista, em que as ações ordinárias, em regra, a maior parte das ações ordinárias da Petrobras está nas mãos do governo federal. Então, por isso que ele tem o maior poder ali para deliberar sobre o conselho fiscal, o conselho de administração. E as ações preferenciais, ela te concede preferência aqui na distribuição de dividendos. Então, você não tem poder de voto quando você tem uma ação preferencial, mas você tem preferência na distribuição de dividendos. Tem empresas que elas remuneram um percentual maior para as ações preferenciais e um valor menor para as ações ordinárias. Tem empresas que pagam o mesmo valor para ordinário e para preferencial. Em regra, as ações preferenciais elas são mais líquidas, porque a maior parte das pessoas elas estão mais preocupadas em receber dividendos, e aí elas compram as preferenciais. Aqui nós vamos ver o ticker da ação. No caso aqui, a Petrobras ela é negociada pelo ticker PETR, e aí o número 3 ou 4, se for preferencial vai ser o 4, se for ordinária vai ser a 3. Nem sempre as ações vão ter units, nem todas as empresas têm as units em negociação, mas a maior parte das empresas tem as preferenciais e tem as ordinárias. Então você vai encontrar lá, quero investir na Vale, por exemplo, o código da Vale vai ser VALE, e aí tem o código dela. Hoje é a Vale 3 que é negociada. Essa Vale 5 aqui, que antes era negociada, ela não mais está em negociação. Então, como falei anteriormente, com relação aos IPOs, as empresas elas fazem para abertura de capital, conseguir captar recursos do mercado externo, se capitalizar, né, no caso.
E isso traz diversas vantagens para a empresa, né? Porque vantagens e desvantagens também. Se a empresa ela tiver um escândalo, por exemplo, envolvendo o corpo diretivo dela, tende que as ações caiam muito porque as pessoas vão ficar com medo, os investidores vão sair dela. Então há o lado positivo e o lado negativo também da abertura do capital. O ponto negativo que pode também ser positivo, é a oscilação influenciada aí pelos acontecimentos sobre aquela empresa, sobre aquele setor, sobre a sobre a economia tanto interna quanto externa. Então essa empresa ela vai ficar vulnerável a todas essas oscilações. Com relação aqui aos benefícios dos acionistas, eu tenho percebido que algumas pessoas acham que nem todas as empresas irão pagar dividendos, né? Mas todas as empresas que deem lucro, elas são obrigadas a distribuir parte do seu lucro em forma de dividendos. Nós vamos ver aqui o que as pessoas que investem, elas precisam ter conhecimento aqui sobre o que é dividendos, né? A periodicidade, o percentual que é pago de dividendos, DataCoin, DataX, juros sobre capital próprio. Nós vamos ver aqui que existe um conceito chamado de proventos. Proventos é tudo aquilo que a empresa paga em benefício ali dos acionistas. Então, o dividendo ele é um tipo de provento. O juro sobre capital próprio é um tipo de provento também. Então, a priori aqui, toda empresa paga dividendo? Depende. Se a empresa tiver lucro, ela precisa pagar dividendos. Isso é estabelecido na Lei 6404, né, que é a lei que rege sociedades anônimas por ações. Então, vamos supor que a empresa abriu capital social agora. Então, ela ali no estatuto dela, ela vai definir que X% do lucro dela vai ser distribuído em ações. É do lucro líquido ajustado da empresa, né? Então, um percentual do lucro líquido ajustado da empresa tem que ser distribuído em dividendos. E essas informações ela vem no prospecto, lá no estatuto da empresa, né? A periodicidade que vai pagar, o percentual que vai pagar. Se isso não tiver no estatuto da empresa e a empresa resolver abrir o capital, então ela precisa distribuir pelo menos 50% do lucro dela em dividendos. A Lei 6404 diz o seguinte: não pode dividir um valor menor do que 25% em dividendos. Então, o menor percentual de dividendos que você vai encontrar, que uma empresa pague, é de 25%. E você pode ter valores muito superiores a isso. A Petrobras tem pago aí paga 60% de dividendos do lucro dela, e aí ela tem um cálculo lá muito específico, né, que é a diferença lá do fluxo de caixa dela em relação ao endividamento, mas aí é uma outra questão que não cabe a nós. O que você precisa ter em mente é o seguinte: as empresas elas devem pagar dividendo desde que elas tenham lucro. Se ela tiver um prejuízo, como o dividendo ele é um percentual em cima do lucro, se a empresa teve prejuízo, não vai ter dividendos. Logicamente não vai ter dividendo porque não teve lucro, porque o dividendo é um percentual do lucro. Então, se você quiser investir para receber dividendos, é interessante que você tenha esse conhecimento ali do percentual que aquela empresa ela estimou lá no estatuto dela que ela vai distribuir de dividendos. E isso serve inclusive para proteger o acionista minoritário, né? Porque se a empresa não tivesse essa regulação, ela iria distribuir ao bel prazer dela. Não, vou distribuir menos agora e vou pegar esse outro valor aqui e fazer outra coisa. Então, as pessoas que são investidoras, elas têm que receber os dividendos, desde que a empresa tenha lucro. E quando a empresa ela define ali, sai o resultado dela, o balanço dela, e diz ali, vamos distribuir aqui tantos milhões, tantos bilhões em dividendos. Existem duas datas que o investidor tem que ter em mente, né? DataCon significa a data que a empresa está sendo negociada com o valor do dividendo embutido no preço da ação. E a DataX é uma data em que o valor do dividendo sai do valor das ações. Então vamos supor que a empresa ela custe R$10 e ela vai distribuir R$1 de dividendo por ação. Então até aquela data, aquela ação ali ela vai estar com um dividendo embutido nela. Então se você comprar aquela ação no período da DataCon, você vai receber aquele dividendo. Se você comprar a ação a partir da DataX, você já não vai ter mais direito de receber aquele dividendo. Então, na DataX, aquele valor do dividendo ele sai da cotação da ação. Então, se a ação estava negociada lá R$10 e vai distribuir R$1 de dividendos, então ela passa agora a ser negociada por R$1, por R$9, né? Porque vai sair aquele R$1 que estava dentro da cotação, e as pessoas que comprarem a ação a partir dali estão comprando mais barata e não vai receber dividendos. Juros sobre capital próprio é um tipo de provento também, é muito parecido com os dividendos. A diferença é a questão da tributação. A empresa ela utiliza desse artifício aqui para se beneficiar aí do que vai pagar de imposto de renda, né? Então, é uma questão muito contábil, né, aqui. Então, enquanto os dividendos, a empresa ela paga
imposto de renda sobre o que é distribuído de dividendos também, porque os dividendos eles são pagos em cima do lucro e a tributação do imposto de renda é um percentual em cima do lucro que a empresa gerou. O juros sobre capital próprio, não, ele entra no balanço da empresa como se fosse uma despesa. Como ele entra como uma despesa, o valor do lucro da empresa diminui e o imposto de renda ele vai ser menor, porque é um percentual sobre o lucro. Se você está pagando sobre um lucro menor, porque você utilizou o pagamento de juros sobre capital próprio como uma despesa, né, e diminui o lucro, então é uma questão que favorece a empresa, uma questão contábil que favorece a empresa no pagamento do imposto de renda. Mas, para o entendimento básico aqui, entenda como se fosse a mesma coisa. Você vai receber também um valor em relação à quantidade de ação que você tem em carteira. Então vai ser muito parecido aí para o investidor, tanto juros sobre o capital próprio quanto o pagamento de dividendos. Vai ser basicamente a mesma coisa para quem está recebendo o valor. Desdobramento e grupamento. São dois artifícios aqui que a empresa ela pode utilizar tanto para aumentar a liquidez quanto para se adequar a algumas exigências que a Comissão de Valores Mobiliários impõe. Por exemplo, a Oi ela tem um tempo que está sendo negociada aí a valor de centavos. Então, existe uma regra da CVM que diz que uma empresa ela não pode passar mais do que 30 pregões simultâneos sendo negociada aí abaixo de R$1. Essas empresas que são negociadas abaixo de R$1, elas são chamadas de penny stock. Então, a CVM ela impõe uma regra que a empresa, se ela passar mais de 30 dias sendo negociada abaixo de R$1, ela tem que criar algum artifício para que a cotação suba para cima de R$1. Então, esse artifício, em regra, que as empresas utilizam é o grupamento de ações. O grupamento nada mais é do que pegar um número de ações e agrupar em uma ação só. Por exemplo, um grupamento de 10:1. Se você tem 10 ações na carteira, você vai passar a ter uma ação em carteira, mas o valor dessa ação que você tem em carteira ela é multiplicado por 10. Então, em valor, permanece a mesma coisa, né? Só que em quantidade, você vai ter uma quantidade menor. Você tinha 100 ações em carteira, agora você vai ter 10 ações em carteira. Um grupamento de 10:1. Agora, o valor que antes lá, por exemplo, era R$1, o valor da ação, agora o valor vai ser R$10. Então, esse é um artifício que a empresa utiliza para aumentar o valor da ação para se adequar a alguma exigência da CVM. É um dos motivos, né? Um motivo mais visto que as empresas fazem grupamento. Já o desdobramento é exatamente o inverso. Você tem ali uma ação de uma empresa, aí faz um desdobramento de 1 para 10. Então, em vez de você ter uma ação, agora você vai ter 10 ações. E o valor da ação é dividido por 10. Se antes a empresa valia R$10, agora vai valer R$1. Mas você não tem uma mais, você vai ter 10 ações daquela empresa agora. Exatamente o inverso. Mas por que fazer isso? Muitas empresas fazem isso para aumentar a liquidez. Às vezes o preço da ação, da cotação, ela sobe tanto, né? Vamos botar aí a Vale, por exemplo, é uma empresa que fez muitos desdobramentos. Então a ação ali subiu, foi para R$100. Para você comprar um lote de ação que vale R$100, você vai ter que ter R$10.000, né? Porque você vai ter, o lote são 100, um lote completo são 100 vezes o valor da ação. Então, como fica um valor muito alto, aí a empresa ela pode definir aí. É claro que é feita uma assembleia para discutir a questão de 10:1, de 1 para 10, o valor do desdobramento ou do grupamento também. E aí ele aumenta a liquidez. Então, aquela ação que valia antes R$100 uma ação, se ele fizer um desdobramento, então aquela ação que valia R$100 agora vale R$10. E se você tinha 10 ações na carteira, agora você vai ter 100 ações de carteira. Entendeu? Você aumenta a quantidade de ações e diminui o valor da cotação da ação. Com isso vai ficar mais barato as pessoas comprarem um lote. Então aqueles investidores que têm menos recurso, elas já vão ter mais capacidade de comprar mais ações daquela empresa. Subscrição é você ter o direito de você comprar uma ação simplesmente que você tem. Por exemplo, a empresa ela quer aumentar o capital social dela de 1 milhão para 2 milhões. Então essas empresas elas podem dar aos acionistas dela o direito de subscrever aquelas ações com prioridade. E aí esse direito de subscrição ele pode comprar a ação a um preço mais baixo, né? Se ele quiser comprar a ação pelo valor pré-estabelecido, então pode ser um benefício para aquela pessoa que já tem a ação em carteira. E esse direito de subscrição ele também pode ser negociado diretamente no home broker da corretora. Então você pode estar vendendo esse direito de subscrição ou pode estar utilizando ele para comprar mais ações, aumentar a sua posição naquela ação. Aqui são dois conceitos extremamente importantes que as pessoas utilizam de forma bastante equivocada. Investimento, se você pegar lá em economia mesmo, investimento deveria ser o seguinte: formação bruta de capital fixo
mais variação de estoque. O investimento de fato, vamos pegar aqui um exemplo aqui para ficar fácil o entendimento. Você utilizar uma fábrica, por exemplo, você quer investir, você vai comprar mais maquinários, você vai investir na produção. Você produzia 100, agora você vai produzir 200. Isso é investimento, é formação bruta de capital fixo, comprando equipamentos, aumentando ali a capacidade de produção, por isso que tem aqui mais variação de estoque. Agora, quando você pensa aqui no investimento única exclusivamente, porque assim, se você está comprando uma ação de uma empresa, você pensando em ser um investidor, quando você bota dinheiro naquela empresa ali, aquela empresa teoricamente ela vai aumentar a capacidade de produção dela, ela vai expandir, ela vai ampliar. Então isso seria investimento de fato. Agora se você pega ali, compra uma ação agora para vender hoje mesmo, faz uma operação de day trade, por exemplo, nós vamos ver esses conceitos, e você já compra pensando em vender, você não está comprando pensando em investir, você está especulando que você vai vender no preço maior do que aquele valor que você comprou. Então isso é especulação. Quando as pessoas compram criptomoedas, por exemplo, elas estão especulando. Quando as pessoas ficam negociando, compra, vende, seja qualquer tipo de investimento com esse viés aí de comprar ou vender em curto prazo ali para ganhar aquela valorização, isso se chama especulação. A especulação nem sempre é uma coisa ruim. A especulação é o que traz liquidez para o mercado. Se não fosse os especuladores comprando e vendendo, dificilmente teríamos a liquidez que o mercado tem hoje. Imagina, todo mundo comprou para 5, 10, 20 anos. Se todo mundo comprou e ninguém está vendendo, outras pessoas que gostariam de comprar também não vão conseguir comprar porque as pessoas que têm não vão vender. Então você acabaria com a liquidez do mercado. Então a especulação é um negócio muito interessante, muito importante para o mercado como um todo, e qualquer tipo de mercado. Né? A poupar versus investir. Qual a diferença de poupar e de investir? O investimento aqui, em regra, você pensa em aplicar um valor e você resgatar um valor superior ao valor que você aportou. Só que não é simplesmente um valor superior em termos nominais, não. Tem que ser uma diferença maior, uma diferença real. E essa diferença real é quando você desconta a inflação, que é a perda do poder de compra daquele dinheiro ali. Né? Então, quando você tem um ganho real, aí sim você está com um ganho acima do que você poderia fazer poupando simplesmente. Então, se eu estou aqui, eu estou poupando, eu ganho 10 mil e aí eu poupo 2 mil, 3 mil por mês. Aí no mês seguinte eu poupo 2, 3 mil por mês. Não estou investindo, eu não estou ganhando nada. Inclusive eu estou perdendo dinheiro, perdendo para a inflação. Porque o que se compra hoje com R$1.000, você não vai comprar daqui a 5 anos, você vai precisar do dobro de dinheiro para comprar lá daqui a 5 anos aquele mesmo item. Então, poupar é diferente de investir. E quando nós falamos aí da poupança, falamos tão mal aí da poupança, é justamente por isso. A poupança, em regra, ela perde para a inflação. Então, você não tem uma correção real do valor que você está aportando ali na poupança. Então, quem coloca dinheiro na poupança hoje é porque ela não tem conhecimento sobre outros tipos de investimento. Por exemplo, quando você coloca um dinheiro na poupança de um banco, o que é que o banco faz? Ele pega esse dinheiro e aporta num tesouro, né, num título público. E pega a rentabilidade do título público, que é muito maior do que o da poupança, tira uma parte e te paga, e a outra parte ele fica para ele. Então, você poderia fazer o investimento diretamente no Tesouro Direto e você ganharia 100% do valor da remuneração daquele título público. Não precisaria de intermediador financeiro para fazer essa operação. Intermediador que eu falo um banco, né? Você colocar o dinheiro numa poupança, por exemplo. Porque para investir no Tesouro Direto, nós vamos ver aqui que a gente precisa estar atrelado a uma corretora para ter acesso a alguns tipos de investimento também. Aqui são as políticas públicas. Nós temos dois tipos de política pública, né? A política fiscal e a política monetária. E nessas duas políticas nós temos a política contracionista e a política expansionista. Contracionista é quando o governo ele quer diminuir dinheiro da economia, fazendo com que a economia dê uma desacelerada. Isso é muito importante para conter a inflação, né, diminuir o preço dos produtos. E a política expansionista é quando o governo ele injeta dinheiro na economia para fomentar ali a produção, o setor produtivo, aumentar o consumo e aumentar ali o giro da economia como um todo. As formas de fazer esses dois tipos de política, nós vimos aí anteriormente aí, aumentando ou diminuindo a Selic, né, fazendo emissão de títulos públicos, recomprando títulos públicos. Então tem várias formas aí que o Banco Central ele pode estar utilizando para fomentar essas políticas públicas. Risco sistêmico e risco do negócio. Então quando nós falamos aqui de investir em renda variável, nós temos que estar cientes aí dos riscos que são envolvidos aí
nesse investimento. Tem dois tipos de risco. O risco sistêmico, ele é chamado também de risco não diversificável, e o risco do negócio, que é o risco do próprio negócio, né? Então, falando em risco sistêmico, você não tem o que fazer. Só em você estar comprado ali em algum papel, em alguma ação, você vai estar sujeito ao risco sistêmico. A não ser que você faça uma proteção, um seguro, que nós vamos ver aqui no final, que é uma operação de hedge, né? Mas o risco sistêmico é aquele risco que ninguém está livre dele. Um exemplo é a Covid. Covid, por exemplo, foi um evento que causou uma queda generalizada em todo o mercado. Então não é em função da empresa. A empresa está indo mal, está tendo prejuízo, a empresa vai falir. Não tem nada a ver com isso. É um fator externo à empresa que provoca uma queda, né, chamada também de cisne negro no mercado de ações. O cisne negro é algo que acontece e que ninguém está livre dele. Então ele vai abranger todo o sistema. Então não vai ter sorte ou azar, né? Se você estiver protegido, você vai poder sorrir. Se você não estiver protegido, você vai ver o seu investimento cair, assim como dos demais também. Já o risco do negócio não. O risco do negócio é um risco que está atrelado ali àquela empresa, né? Então a empresa, ao setor. Então você tem uma empresa que está em recuperação judicial, é o risco do negócio, uma empresa que só gera prejuízo. Então é uma empresa que ela corre o risco de quebrar, sim, mas é um risco do negócio. Às vezes a empresa está indo muito bem, mas um fator externo acaba influenciando também na cotação da empresa, também pode ser considerado um risco do negócio. Por exemplo, uma alta de juros, ela influencia demais nas empresas varejistas, né, que já tem margem muito espremida, vai ali desestimular ali o consumo, ali o Magazine Luiza, por exemplo, a Via Varejo, as lojas americanas, nós vimos essas empresas caindo bastante nos últimos meses. Então é um risco que o setor ele corre também. Então não é simplesmente a empresa que está indo mal, mas o setor ele pode ser influenciado a partir de alguns eventos também. Então como é que você pode diminuir o risco do negócio? É pela diversificação. Diversificação é uma forma de diminuir o risco do negócio. Como é que você se protege do risco sistêmico? Comprando uma put, por exemplo, que é uma opção de venda, né, e fazendo uma operação de hedge, que nós vamos ver mais para frente. Então, como se defender dos dois? Sim. Mas no risco sistêmico, não importa o seu nível de diversificação. É por isso que ele é chamado também de risco não diversificável. Se você comprar ali 1000 empresas, as 1000 empresas vão cair. Então, nenhuma delas está isenta aí do cisne negro que pode acontecer periodicamente no mercado. Você pode até ver nesse gráfico aqui, ó, com relação aqui ao risco da carteira. No caso aqui do risco do negócio, com a diversificação aqui, ó, você pode ir diminuindo o risco da sua carteira. Diminuindo. Já esse outro gráfico aqui, não importa se você diversifica, você sempre vai estar sujeito ao risco sistêmico. Então, é um risco não diversificável. A diferença aqui entre renda fixa e renda variável. Às vezes a pessoa que ela quer porque quer entrar no mercado de renda variável de forma bastante de peito aberto ali, achando que vai ganhar muito dinheiro, porque risco-retorno é uma coisa muito boa, não sei o quê, mas às vezes não tem um conhecimento nem o psicológico adequado, e às vezes a pessoa ela não tem nem um dinheiro sobrando para botar na renda variável, ela quer viver de renda, mas utilizando a fonte principal de renda dela, aquele valor que ela usa para pagar os boletos, eu vou botar em ações aqui, eu vou vender depois e ganho esse valor aqui. Não faça isso. Se você quiser investir em ações, utilize um valor que você não vai precisar no curto prazo, né, e um valor que não vai lhe atrapalhar o pagamento das suas contas, nem atrapalhar ali, vai te tirar do sossego ali, né? Você vai ter que pensar bastante nisso. Então vamos lá, renda fixa tem um retorno previsível. Fixo por quê? Porque não varia? Depende. Porque os títulos públicos ele é uma renda fixa e ele varia. O que trata aqui de fixo aqui no renda fixa é a taxa de juros, não o valor do que você está comprando. O título público ele oscila o valor do título. É claro que os títulos que possuem marcação a mercado, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os títulos públicos com marcação a mercado e como você pode lucrar com essa oscilação, né? Mas a renda fixa, ela te promete um valor fixo. Vamos botar ali Tesouro Selic, por exemplo, ela vai te pagar a Selic. Um CDB de um banco, ele vai te pagar ali um valor, um percentual ali. Uma LCI vai pagar um valor percentual. Então, esse percentual é fixo. E você tem muito mais tranquilidade, mais sossego. Você sabe exatamente quanto você vai ganhar no vencimento. O risco é muito baixo, né? Muitos desses investimentos, eles têm garantia pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em até 250 mil por banco, né? Por instituição financeira que está onde está o seu dinheiro, e por CPF também.
Então você pode colocar 250 mil em um banco, botar 250 mil em outro banco, 250 mil em outro banco, e assim aumentar esse valor de proteção. E é por CPF também, 250 mil no seu CPF, 250 mil no CPF da esposa, 250 mil no CPF do filho. Então você consegue ampliar esse valor de 250 mil. O retorno, em regra, ele é medido pelo CDI. O CDI é um certificado de depósito interbancário. O que quer dizer o CDI? Quando um banco, o Banco Bradesco, por exemplo, chega lá para o Banco do Brasil e diz, eu preciso de tanto dinheiro emprestado. Ele empresta para um outro banco e ele utiliza o CDI como taxa de referência para fazer esse empréstimo entre bancos. Por isso que é chamado de certificado de depósito interbancário. Já o CDB, que é o certificado de depósito bancário, já é a mesma questão de empréstimo, só que uma pessoa com instituição financeira. Então, entre bancos, CDI, entre uma pessoa e uma instituição financeira, CDB. É um investimento aqui muito simples, poucas variáveis, não precisa entender de nada. Basta saber lá o valor do percentual que você quer receber no final. Se você tiver uma conta numa corretora, lá já vai apresentar para você todos os investimentos possíveis. E a partir daí você investe, né? É mais indicado para investidores conservadores que não querem perder dinheiro. Agora, como é conhecido, aí você não vai ganhar aquela valorização que é possível de acontecer, né? Eu digo possível porque às vezes não é provável, né? Na renda variável, né? Mas a regra aqui no mercado, né? Quanto maior for o risco, maior o retorno. Essa é a regra que você tem que ter em mente. Quanto menor o risco, menor o retorno. Já na renda variável, o retorno é imprevisível, pode ser muito, pode ser pouco, pode ser prejuízo. O risco é alto, então você tem que ter estômago para ver a oscilação. E a oscilação ela é de segunda a segunda, dependendo da liquidez da empresa que você está negociando. Então não adianta ficar olhando o tempo todo se você definiu comprar e manter para o médio e longo prazo. Não adianta porque você vai ficar vai criar úlcera em você. Você vai começar a ficar desesperado, vai perder noite de sono. Então já esquematiza o seu perfil de investidor e coloque aquele valor ali que você não vai perder o sossego, né? Tem uma variedade de empresas, requer longas horas de estudo, potencial de retorno é maior, é mais indicado para investidores agressivos. Você pode diversificar uma parte da sua renda ali na renda fixa e outra parte na renda variável, né? Você não tem garantias, né? Não tem um fundo garantido de crédito lá que vai dizer, se você perder seus 250 mil, eu vou te reembolsar depois. Não vai acontecer. O investimento é mais complexo, né? Com muitas variáveis. O retorno é medido pelo Ibovespa. Ibovespa é o índice da Bovespa, né? Da Bolsa de Valores. Então, aqueles fundos, por exemplo, fundos multimercado, fundo de renda variável, em regra, eles utilizam um benchmark, que é uma referência, né, para dizer se ele está indo bem ou indo mal. E esse benchmark é justamente o Ibovespa, né, que é o índice da Bovespa. Então, se ele estiver acima do índice da Bovespa, em tese, eles estão indo bem. Se estiver abaixo, estão indo mal, em tese. Qual a função de uma corretora? A corretora ela é como se fosse um banco. Só que ela não é um banco com todas as funções de banco, né? Ela é focada mais em aplicações, né? Se você vai chegar no banco lá, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, esses grandes bancos, e quer investir, em regra o gerente lá ele vai lhe apresentar ali o portfólio de produtos daquele banco. E pode acreditar, ele não vai te oferecer o que é mais favorável para você, ele vai te oferecer aquilo que remunera mais para ele. Então cada produtozinho, você já deve ter recebido aquela proposta mirabulosa, aquela proposta linda. Faça um título de capitalização. Título de capitalização é uma forma muito interessante de você poupar dinheiro. E aí você vai participar de sorteios mensais. Esse sorteio você pode ganhar tanto em prêmios, tanto em isso, tanto aquilo. Título de capitalização é a pior coisa que existe. Você colocar o dinheiro na poupança, que é horrível, está melhor do que título de capitalização. Em regra, ele paga TR. TR é uma taxa referencial que fica zerada aí durante muito tempo e não vale de nada. É só perda de dinheiro, né? Se você precisar do dinheiro e sacar antes, ainda tem um deságio sobre o valor ainda. Então, esses produtos que são muito ruins, são os produtos que pagam mais para o gerente do banco que está oferecendo aquele produto. Consórcio. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre consórcio. Consórcio é terrível também. Então, esses produtos que são ruins remuneram melhor aí o gerente do banco. Então é por isso que ninguém recomenda a investir por banco, né? Principalmente você chegar lá para o gerente e perguntar qual o melhor investimento para você. Então a corretora ela veio para trazer um portfólio muito mais amplo de investimento. E aqui você pode sim ter opções de investimento que vai trazer um retorno muito melhor.
Então, por uma corretora, você não vai ter acesso apenas ao portfólio do banco A ou B, mas você vai ter o portfólio de vários bancos. Você compara o benefício desses bancos todos e aí você escolhe aquilo que melhor lhe convém. E, inclusive, você tem acesso, aí algumas corretoras dão acesso gratuito a assessor de investimento que pode estar te assessorando. Agora, é claro que você precisa ter um conhecimento básico ali para ter uma noção se está sendo enganado ou não. Então, aqui você tem aqui a segurança das corretoras serem fiscalizadas pela CVM, a abertura de conta 100% online. Você abre uma conta numa corretora muito fácil, 5 minutinhos você abre uma conta da corretora. Entra no site da corretora e lá vai preencher o formuláriozinho com seus dados pessoais e espera. Eles aprovando, você já tem acesso ali àquela conta ali, você transfere um valor para aquela conta, né? Ela não aceita Pix, é uma diferença aí em relação aos bancos tradicionais. Você vai fazer um TED da sua conta pessoal para a conta da corretora e a partir da chegada desse crédito lá na sua conta corretora, do valor que você aportou, você vai poder utilizar para comprar um investimento. Agora que nós sabemos o que é uma corretora, nós vamos ver aqui que as negociações em renda variável, elas acontecem em regra por uma plataforma chamada de Home Broker. O Home Broker é uma plataforma que você vai escolher a ação, você vai acompanhar as oscilações das ações, você vai fazer todo o trâmite pelo Home Broker, sem precisar pegar o telefone e ligar, tipo aquele filme lá, Lobo de Wall Street, que o pessoal ligava o telefone lá, quero investir em tal empresa. Então, atualmente isso já está obsoleto, né? Você pode, inclusive, dar uma ordem ali pela mesa de operações, mas geralmente tem custo, e o custo não é baixo. A corretora que eu invisto mesmo é R$50 o custo para dar uma ordem pela mesa de operações, algo que você faz gratuitamente pelo Home Broker. A maior parte das corretoras, elas são gratuitas hoje para investimento em renda variável. Você tem aí gratuito, você tem a Toro, você tem a Clear, você tem a Nuinvest. Você tem várias corretoras que você não paga nada para fazer uma operação aí pelo Home Broker, né? Que você tem os horários do pregão, de 10 às 17, né? Até às 18 horas, que você tem um aftermarket aqui, de 17h45 às 19, esses horários ficam mudando também, né? Então não precisa se preocupar muito com isso. Hoje o mercado está fechando às 18 horas. Formação de preço. A formação de preço ela acontece com o entrosamento, né, da oferta e da demanda. Então vamos supor que você tem uma ação que tem uma pessoa querendo comprar por R$10 e a outra está querendo vender por R$12. Se não chegar alguém querendo pagar 12 e alguém querendo vender a 10, vai ficar travado, nada vai acontecer. Como o mercado de ações é um mercado assim, que tem muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas comprando e vendendo, dificilmente você vai ver as ações travadas lá no book de oferta. Vamos ver o book de oferta já já. Então, quanto maior for a liquidez, menor vai ser essa diferença, esse spread entre preço de compra e preço de venda. Por que as ações caem? Porque tem mais pessoas querendo vender do que pessoas querendo comprar. Se tivesse mais pessoas querendo comprar do que vender, então você tem uma demanda maior pela compra, o preço dela sobe. É como uma regra normal aí do mercado. O mercado tem essa regra e sempre vai ter. Então, mais pessoas querendo vender, a ação vai cair. É por isso que quando tem um evento extraordinário, o governo ele fala uma besteira, o mercado entra em crise, o pessoal começa a ficar com medo, começa a vender de forma exagerada, e aí o preço das ações cai. E aí você pode avaliar que são momentos de grandes oportunidades, a depender do que fez esse movimento de baixa. Às vezes o mercado é tipo, ele é sensível demais. E quando se trata de mercados emergentes, é pior ainda a sensibilidade. Os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, as ações aqui no Brasil despencam. Então, uma gripe lá é uma pneumonia aqui, é uma coisa fora de série. E o inverso da mesma forma, tá? Tem algumas informações boas, positivas da empresa, que aí fazem com que a cotação suba de forma muito exagerada. Pode ter certeza que depois ela vai corrigir, porque o mercado ele vai sempre equalizar. Então é interessante você entrar nesses momentos de turbulência, porque você pode aproveitar bastante. Então vamos ver aqui alguns indicadores, índices de mercado. Nós já vimos que o Ibovespa é o índice do Bovespa, Dow Jones aqui, né, Nasdaq, S&P 500, que é o índice que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, cada bolsa de valores aí vai ter um índice ali que vai medir a oscilação dessa bolsa, né? Então, são indicadores. Aqui eu falei do book de oferta, né, que é o livro de ofertas. Então, você tem aqui, ó, as ações de um lado, as corretoras de um lado, e você tem aqui a quantidade de ações que é essa corretora que está comprando naquele momento e o valor. Do outro lado, as corretoras, o preço
de ações que aquela corretora está vendendo naquele momento e o valor. Perceba aqui que nesse caso aqui, ó, tem gente querendo comprar 32,36, gente querendo vender por 32,40. Enquanto eles não chegarem a um consenso aqui, vai ficar travado. Mas vai vir pessoas que vão querer comprar a 32,36. Vai ter pessoas que vão querer comprar por 32,40. E isso vai fazendo a oscilação aí do valor das ações. Em regra, o mercado ele é negociado em lotes de 100. Então, você vai comprar uma ação, você não vai conseguir comprar uma ação, você vai comprar 100 ações, 200 ações. Se você quiser comprar uma ação só, você vai ter que inserir, depois do código da ação, que é do ticker da ação, a letra F. Aí você vai entrar no mercado fracionado. Aí você vai comprar 1, 2, 3, 4. Mas os valores de lá, às vezes oscilam em relação ao valor do mercado à vista, mas depois eles se corrigem. Aqui são os participantes do mercado. É importante que você tenha esse conhecimento aqui para não pensar que é a casa da mãe Joana. Então tem gente lá que perde dinheiro na bolsa e grita lá, é manipulado, manipulou, isso aqui. Há manipulações, como tudo, né? Como tudo há manipulações, mas existe uma série de órgãos aqui que ficam fiscalizando, né? Quando aquelas manipulações são muito fortes, muito evidentes, eles começam a fazer algum tipo de investigação e as multas não são multas pequenas, são multas bastante elevadas. Então nós temos aqui o Banco Central, né? Que é um órgão executivo do sistema monetário. Então, nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão de cúpula. Nós temos aqui a CVM, que faz a fiscalização, né, uma autarquia que fiscaliza a parte de investimento de corretora. Temos a Bolsa de Valores, que é um mercado de negociação, compra e venda de ações, de títulos. Nós temos a CBLC, né, que é uma Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é responsável aqui pela compensação, liquidação e controle dos riscos das operações realizadas na Bovespa. Então, é onde fica também armazenado aí, ele controla a liquidez, né? Controla a liquidez, faz a compensação, inclusive pode pedir também margens de garantia para algumas operações alavancadas. Nós temos as corretoras de valores, que é um intermediador aí entre compra e venda desses ativos, e elas são fiscalizadas também pela CVM. Então, vocês têm aqui uma série de agentes aqui que vai controlar o mercado, e esse controle é o que vai trazer uma certa estabilidade, segurança e confiança, né, do que você está fazendo. Não é como você conversa ali com seu amigo, vamos vender tal coisa, comprar tal coisa, e aí o outro não cumpre com o que foi prometido e você perde dinheiro. É confusão pura. Então aqui não tem esse risco, pelo menos. Então vamos cortar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, e no próximo encontro, né, que vai ser o módulo 2, nós vamos falar aqui sobre investimento em ações propriamente dito, né? Sobre diversificação, sobre reserva de emergência, o uso do home broker, os lotes de ações, como fazer aluguel de ação também. Tem pessoas que têm ações em carteira e deixam a ação parada lá. Você pode deixar essa ação disponível para aluguel e ganhar uma renda passiva com isso também. Então vamos deixar essas ações aqui para o módulo 2. Não se esquece de deixar aí o seu like no vídeo para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal, mas não é só se inscrever, você tem que se inscrever também e deixar aquele sino de notificações ativado, porque aí na proporção que eu for postando novos vídeos aqui, vídeos semanais, você já vai recebendo em primeira mão aí, assiste o conteúdo aí que for do seu interesse. Então até o nosso próximo encontro.